Hoje, na verdade, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre rede social. A gente tem um problema sério sobre rede social, que é o ponto mais problemático em relação ao uso de tecnologia, né, como recurso pedagógico, né? Então, o que são redes sociais? São qualquer tipo de meio de comunicação que possa ser utilizado por meio de mídias digitais. Então, um celular, um computador, televisão, né, as Smart TV, tudo isso são considerados redes sociais. Ah, mas não existem outros tipos de redes sociais? Claro que existem, né? Esse termo, né, a gente utilizou para definir a interação no meio digital, mas é claro que muitas outras redes que foram já é, 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 utilizadas no decorrer da história poderiam ser utilizadas com a nomenclatura redes sociais. A partir do momento que a gente socializa algo em um grupo de pessoas, independente se é de maneira física ou virtual, pode ser considerado uma rede social, tá? Mas hoje, esse termo, né, ele é empregado para meios de comunicação, tá? Meios de comunicação, tá? É isso que a, a definição hoje trata. Então, são meios de comunicação realizados hoje por meios digitais, tá? No smartphone, no computador, né? Na televisão. As redes sociais, elas podem ter ferramentas síncronas e assíncronas, né? Não importa, né? Pode ser coisas que são momentâneas, como o WhatsApp, por mais que a gente ache que ele é síncrono, ele é assíncrono. Você pode me mandar uma mensagem, eu posso só responder no dia seguinte se eu quiser, né? Embora a visualização das mensagens sejam quase instantâneas, ou seja, ele funciona como uma ferramenta síncrona, mas ele é caracterizado como uma ferramenta assíncrona, né? Como o e-mail, né? É que as pessoas passaram a utilizar o WhatsApp de uma maneira diferente. Ele é uma estrutura de SMS, como existia antigamente, de uma maneira um pouco mais rápida e ágil, onde você pode formar grupos onde existam mais pessoas nesse grupo. Como era o Messenger, por exemplo, na década, né, no início do ano 2000. Né? Você criava grupos também no Messenger pelo computador. Então, são ferramentas, né, para interação e comunicação entre as pessoas. É claro que as redes sociais elas acabaram indo a mais, né, dessa definição. Hoje, por exemplo, se você pega o Facebook, ele não só é feito para comunicação, mas para expor um monte de outras coisas. É feito para propagandas, é feito para você, além de interagir por meio de palavras, interagir por meio de sons, imagens, né? Então, você vai muito além disso. Mas a CERN ainda é uma maneira de você se comunicar com outras pessoas, tá? E ele é um grande vilão da educação, foi considerado um grande vilão da educação, né, há mais ou menos uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, com o advento da popularização do celular em sala de aula. Né? Hoje, cada vez, né, há 9 anos atrás, os alunos começaram a utilizar o celular em sala de aula e isso veio numa bola de neve onde chegamos hoje, onde praticamente quase todos os alunos têm um recurso, esse tipo de recurso às mãos, né, para poder interagir, né? Então, ele é visto ainda como algo, as redes sociais é visto ainda como algo bastante problemático, né, para a questão educacional. Muitas instituições de ensino não sabem como lidar com isso, e é muito difícil mesmo, né? Então, ele tem a questão da as redes sociais, elas influenciam diretamente o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, elas ditam questões de tendência de se você pegar, por exemplo, assim, quando você segue uma pessoa, né? Você segue um artista ou uma pessoa que você tem interesse em saber o que ela faz na vida dela. Então você vai verificar o que ela veste, o que ela come, os lugares que ela frequenta, né? E você seguir uma pessoa não quer dizer que você precisa seguir a pessoa mais famosa do mundo. Se você já segue, por exemplo, uma pessoa que já tem uma certa influência social, por exemplo, assim, seguir uma pessoa que tem uma certa influência social na cidade de Caeiras. Você já vai perceber os lugares que ela vai, né, os lugares que ela frequenta, o tipo de pessoa que ela interage, a roupa que ela usa, né, e assim por diante, várias outras coisas, né. Então, o lugar onde ela trabalha, o tipo de vida dela, né, os posicionamentos que ela tem em relação
aos assuntos que estão, né, tomando conta do noticiário, você vai identificar muitas vezes a questão a opção religiosa dela, a questão as tendências políticas. A gente está num momento de eleição, então quase todas as pessoas estão colocando lá embaixo do seu nomezinho quem ela apoia, né? Então você consegue identificar a orientação política da pessoa, né? A orientação sexual, muitas pessoas se expõem realmente em relação os seus relacionamentos nas redes sociais. Hoje é bastante comum, né? Você dizer com quem você está namorando, com quem você está casado, com quem você tem algum tipo de relacionamento nas redes sociais. Então isso acaba mostrando também o como você vive dentro de da sua parte mais intimista da vida, né? Então as redes sociais realmente vieram para criar uma maneira de você expor mais a sua vida, né? E as pessoas que têm curiosidade, né, em visualizar isso, né, em seguir isso, você tem a opção de mostrar até o momento que você quer também, né? Então, assim, ninguém expõe tudo, né? Então, muitas vezes você expõe só a parte boa. Então, o que a gente vê às vezes na rede social é um filtro de como é a vida da pessoa, né? Então, você acaba expondo somente a parte que te interessa, né? Então, se você hoje a gente jogar para o lado político, por exemplo, né, que a gente está num momento de eleição, nós vamos reconhecer que quase todos os candidatos têm uma maneira muito perfeita de viver, né? Tem uma família muito perfeita, tem uma relação familiar muito perfeita, e a gente sabe que todos nós convivemos, né, com pessoas, né? Temos interação com as pessoas, ou da nossa família, ou de pessoas mais próximas, e a gente sabe que não tem nada de perfeição. As redes sociais, elas realmente, elas mostram para o mundo uma coisa que praticamente não existe. É difícil ser extremamente sincero numa rede social. Não há como, né? Porque ninguém expõe tudo da sua vida. É muito complicado isso, né? Porque a gente tem certas limitações em relação à aceitação de outras pessoas. E isso vai para a questão política mesmo. As pessoas normalmente expõem, mas não expõem toda a preferência política dela, ainda mais num momento de dualidade que nós estamos vivendo, né? Uma relação de uma política bastante. Hoje a gente tá caminhando para uma. A gente viveu muito tempo numa dualidade política, a gente está caminhando hoje para uma terceira. Ter três vias, né? Então as pessoas estão se encaixando nessas três vias. Surgiu uma terceira via aí no meio, ou mais na ponta, a gente não sabe também, né? Mas então, tudo isso é complicado. Então a rede social, ela é muito importante para a questão da comunicação, ela nos possibilita comunicar muito mais facilmente com as pessoas, mas também mostra uma realidade que não existe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente trabalha com redes sociais dentro de uma sala de aula. Aí a gente fala assim, mas redes sociais podem ser trabalhadas em sala de aula? Pode, até a gente sabe, por exemplo, que o YouTube, por exemplo, ele tem meios de a gente interagir por meio como se fosse uma sala de aula, expor meios dá pra gente colocar links para você assistir um vídeo e assim por diante. Não tem uma limitação, né, muito clara em relação ao que pode e o que não pode ali em relação a esse tipo de interação. Então você pode usar para outros fins, que não seja de uma comunicação por prazer, mas você pode também transformar essa comunicação por meio de uma construção coletiva de conhecimento e assim por diante, né? Não é à toa que todas as instituições de ensino possuem, praticamente todas, possuem suas redes sociais, né? E essas redes sociais também servem para você registrar as ações que a instituição vem fazendo, por exemplo, né? Então ela tem seus benefícios em relação a isso, tá? Oportunidades. Então, em um mundo onde as conexões são tão importantes, né? É claro que as redes sociais nos possibilitam que os alunos entrem em uma atmosfera que normalmente não seriam, não seria possível se a gente não tivesse com as redes sociais. O YouTube ele é considerado uma rede social. Por quê? Porque toda pessoa que se cadastra no YouTube tem um canal. Então esse canal é um meio de você comunicar para o mundo as suas coisas. Mas eu não uso o meu canal, nunca entrei no meu canal, né? Eu registro, eu consigo assistir
os vídeos do YouTube, mas eu não exponho. Mas não tem problema. O seu canal tá lá. O dia que você quiser expor algo por meio de vídeo, né, ou áudio, que tem o YouTube que trata de áudio, você pode expor, né? Não tem problema nenhum. É simples essa relação hoje, né? Então, o que manda é o que é a pessoa que vai, as pessoas que vão assistir isso, né? Então, se você fizer vídeos que tenham mais interesse, claro, mais pessoas assistirão e provavelmente você se tornará uma pessoa influenciadora, né? Quanto mais pessoas assistem seu vídeo, mais você influencia a vida delas. Por isso hoje o nome, né, de influenciadores. Porque as pessoas que se tornam mais famosas nessas redes sociais, elas elas recebem, né, de marcas para expor essas marcas, para fazer com que as pessoas que as seguem, que as assistem, comprarem, né? Funciona assim, não tem jeito, tá? E então a relação, né, que a rede social permite, né, possibilita que a gente estenda muitas vezes ações que são presenciais, né, e que não dá para durar no dia todo, por exemplo, numa sala de aula. Vocês é, é, além da sala de aula, quando a gente estava trabalhando de maneira presencial, continuava com a comunicação entre vocês quando era necessário, por meio do WhatsApp, por exemplo. Então, toda vez que vocês hoje, né, entrarem num grupo de pessoas, provavelmente esse grupo vai criar um grupo virtual, né? Ou no Facebook, mas provavelmente no WhatsApp também. Por quê? Para essas pessoas continuarem conversando quando não estiverem presencialmente juntas. Na educação, isso pode ser utilizado da mesma maneira. Então, como que a gente tem que aproveitar? Primeira questão, nós temos que deixar claro o que é uma rede social e o que aproveitar dessa rede social na área educacional. Que naquele momento a rede social será utilizada para um fim educacional. Um bom exemplo é o que aconteceu agora com a gente nessa pandemia. Os grupos criados do WhatsApp no início não funcionaram muito bem, porque os professores não estavam juntos, ficava muito sobrecarregado a questão da divulgação das informações por meio do representante de sala e patinou muito no começo. Quando a gente começou a inserir os professores no processo, né, onde a interação se deu direta com vocês, as coisas foram começando a se organizar. E esse semestre, eu acho que numa tentativa da gente padronizar a situação, os meios de interação, ou o modo como a gente ia fazer as nossas aulas, né? Isso passou por um processo um pouquinho. Passou por um nível onde esse processo passou a fazer parte de uma maneira mais comum na nossa vida. A gente conseguiu, por meio de rede social, estender o que a gente tinha em sala de aula. Ah, mas não é igual. Não, não é igual. Mas a gente conseguiu aproximar bastante agora, né? A gente está todo dia no horário da aula de vocês, praticamente vocês estão juntas, né? Ou se não estão juntas todo dia, estão uma semana sim, uma semana não. Mas o que acontece em algumas disciplinas, né? Mas o que acontece? Essa interação, o tempo junto, vocês estão tendo. Ah, mas eu não consigo ver a minha amiga aqui do lado. Mas vocês podem, por exemplo, no momento da aula, interagir por meio do WhatsApp. Ah, eu não consegui pegar o trabalho do professor. Não sei como é que faz. Responde a questão 2 do professor tal. Vai ter aluno que fez, vai ter aluno que vai opinar sobre isso. E essa interação vocês vão acabar levando para depois, mesmo depois que a gente volte presencialmente. Já acontecia, de uma maneira mais tímida, mas já acontecia. Agora eu acho que vai transformar essa interação de uma maneira um pouquinho mais vai ser uma extensão realmente da sala de aula, né? Essas interações. Por isso que o ensino híbrido não tem mais como a gente voltar atrás, né? Nunca mais vai existir um ensino só presencial. Não vai mais funcionar, tá? Mesmo para criança. Porque as crianças continuam interagindo, né? Eu vejo, às vezes, pelo meu filho, que ele entra na aulinha da professora lá todo dia de manhã, né? Ou não todo dia, mas todo dia que ele dá para ele entrar. E ele faz as atividades e tal, conversa com os amiguinhos lá no videozinho, igual a gente está aqui, né? É feito pelo Meet também, né? Pelo Google Meet. E eles conseguem conversar um com o outro. E, embora ainda seja uma interação bastante simples, mas todos eles hoje, as crianças, têm interações com redes sociais. Ah, mas meu filho não tem rede social, mas ele entra no YouTube, vai assistir um vídeo de vez em quando, conversa com alguém de vez em quando. Então essas interações ocorrem.
Então a gente pode aproveitar isso para a sala de aula. Então a questão é organização, né? Tem que ter regra para funcionar dentro de uma sala de aula. Mas a gente não, mas para que eu vou criar uma rede social dentro de uma sala de aula? Talvez dentro de uma sala de aula não precise, mas para a extensão da sala de aula vai ser muito importante, né? Para o professor continuar provocando o aluno em relação à curiosidade sobre um determinado conteúdo, né? No caso, as redes privadas hoje, as instituições privadas de ensino já faziam isso, né? O aluno tinha portais para entrar e o professor também utilizava esses portais para deixar material para o aluno dar sequência no seu estudo, realizar atividades em casa e além do que ele aprendeu em sala de aula, né? Então, antigamente a gente usava o livro para isso, né? Os livros, os manuais, as apostilas. Agora a gente tem, além disso, os portais de ensino também e as redes sociais para poder fazer essa extensão, né? E tem que saber separar, pessoal. Vocês viram que vocês provavelmente tem dois grupos, né? Da sala de vocês, né? Não sei, tô chutando. Por quê? Porque tem um grupo onde estão os professores e tem um grupo onde estão só vocês. Porque senão perde a intimidade da sala de aula. Tem coisas que vocês brincam, que vocês compartilham, que talvez não caiba nesse grupo que os professores estão. Ou por algum motivo ou outro, não importa. Mas no grupo onde vocês estão só vocês têm mais liberdade para isso. Então tem uma separação. Embora sejam dois grupos praticamente com o mesmo fim, ou seja, unir vocês para vocês terem comunicação sobre a faculdade, principalmente, né? Porque esse grupo foi criado, a maioria de vocês se conheceram na faculdade, né? Então o grupo é um grupo de alunos daquela turma. Mas os grupos são diferentes, tem mensagens diferentes, tem tipos de brincadeira diferente, né? Interações diferentes. Embora os dois inicialmente tenham sido criados com o mesmo objetivo, né? Então, por fim, muito mais do que separar a curiosidade e ampliar a interação entre os professores e alunos, as redes sociais, quando utilizadas da maneira correta, oferecem um melhor aproveitamento do tempo, né? Por quê? Porque eu estendo o processo educacional, né, para além da sala de aula, né? Eu posso utilizar a sala de aula realmente para um outro fim mais proveitoso do que ficar somente passando informações, por exemplo, né? Então, tem um desafio ali, a pessoa tem que ter coragem para trabalhar em relação àquilo, né? Tem que ter ali um maior desafio, termos coragem de adentrar ao mundo do conhecimento em relação a esse processo que o aluno domina muito bem, né? O aluno tem muita facilidade de interagir nesse meio social, mas para quem for trabalhar com criança, claro que tem bastante pormenores aí, né? As crianças hoje interagem sim, mas de maneira um pouquinho mais restrita, com bastante cuidado, porque as redes sociais, a internet é aberta, tá tudo lá, não tem filtro. Então uma criança também pode acessar praticamente tudo que está na internet, né? Porque se você vai acessar, por exemplo, algum tipo de informação que não é adequada à idade deles, tem só uma questão para eles responderem sim ou não, né? E se a pessoa aceita, por exemplo, dizendo que é uma maior de 12 anos, maior de 16, 14, 16, 18 anos, a internet não tem como saber se a pessoa que está respondendo a pergunta é verdadeira ou não nessa resposta. Então ela confia nisso. E nessa confiança é muito difícil, né? Por exemplo, vocês sabiam que o Facebook, se eu não me engano, é 12 anos, né? O limite para criação de páginas, não é isso? Não tenho certeza agora, se é 12 anos, 14 anos. Mas eu conheço um monte de criança com 8, 9, 10 anos que tem Facebook. Então como é que eles fazem para ter o Facebook? Em algum momento eles nas questões que eles tiveram que responder, eles responderam mentira, né? Então, há possibilidades de burlar esse tipo de coisa. Então, esse é o cuidado, né? Quem vai trabalhar com crianças menores, porque tem algumas faixas etárias aí, onde o tempo de vivência em rede social tem que ser pequeno, né? Quando se utiliza é para determinado fim. Então, tem que estar muito claro em relação a isso. Quanto mais velho vai se tornando a criança ou o adolescente, mais difícil você consegue, né, controlar. Mas ao mesmo tempo eles também têm mais consciência, né, do que realmente como aquilo pode vir a funcionar, né? Pessoal, essa apresentação rápida aqui eu tirei
desse texto que eu mandei para vocês na aula passada, tá? Falando um pouquinho sobre redes sociais. É o ponto mais complicado, tá? As duas interações que nós teremos agora no segundo bimestre, nós falaremos nessa disciplina. Especificamente daquelas 10 metodologias ativas que eu mostrei para vocês na aula passada. Então a gente vai tocar com mais precisão em algumas delas. Não vou falar de todas as 10, tá? Mas a gente vai tocar numas 6 pelo menos, tá? 3 numa aula e 3 na outra. São as 3 que mais podem ser aproveitadas, principalmente no ensino infantil e fundamental de anos iniciais. Então a gente vai falar da aprendizagem por pares, provavelmente, que já é utilizado, né, bastante na educação infantil e fundamental de anos iniciais por causa dos grupos produtivos, né? Então é um nome diferente que vem aí falar aprendizagem por pares, né? Mas não deixa de ser grupos produtivos também, tá bom? Aqui tá os e-mails. Pessoal, eu acho que não falei com vocês. Aqui tá o e-mail da Débora e o WhatsApp da Débora. Vocês... eu mandei um videozinho para vocês. Deixa eu só tirar aqui e interromper o compartilhamento.